Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. É com alegria que nós retornamos para juntos, mais uma vez, agradecer a Deus em culto de ações de graças pelos 160 anos que a Igreja Presbiteriana está completando. Já completou, dia 12 de agosto. Pela parte da manhã, nós vimos então um panorama histórico da Igreja Presbiteriana e da vida e da obra do grande pioneiro que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, e nós sentimos, né, a necessidade de também seguir os seus passos. Nesta hora, irmãos, eu quero convidá-los a meditar comigo sobre esse tema: uma igreja para o louvor da sua glória. Abra comigo, por favor, para Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, e Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Nós estamos felizes, Senhor, por essa noite, porque mais uma vez o Senhor nos convida, como ovelhas do Senhor, a comer pastos verdejantes. E nós precisamos, Senhor, da Tua palavra. Nós carecemos, ó Deus, da luz que emana da Tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, viver por ela e como igreja, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos abençoe por ela nessa noite. Que o Senhor nos assista, Senhor Deus, por favor, com o Teu Santo Espírito, nos consagrando ao Senhor. Que não seja, Senhor Deus, para nós um mau negócio viver na igreja. E à medida que nós nos consagrarmos ao Senhor, nós possamos sentir que é um bom negócio entregar a nossa vida a Jesus, viver na Tua igreja, preparando a nossa alma para o céu. Que o Senhor, por favor, nos abençoe. Senhor, agora, pelas palavras de vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta aos Efésios. E à guisa de introdução, nós vamos ver que o contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta é um contexto de prisão, a sua primeira prisão. A carta de Efésio, junto com a de Colossenses, Filipenses, ela é conhecida no meio teológico como as cartas de prisão. O apóstolo Paulo, ele foi delatado pelos judeus, você vai encontrar isso, né, a partir do capítulo de número
26, 27 e 28 de Atos pelos judeus. E ele, meus irmãos, foi acusado de sedição, de subversão contra o Império Romano, por ensinar que havia um Senhor, um Quírios, e era o Senhor Jesus Cristo. Mas esse termo, meus irmãos, nunca ensinou que o Senhor Jesus era o imperador. Mas os judeus diziam que quando os cristãos chamavam Jesus de Quírios, estavam dizendo que ele era o imperador. E por isso, então, por ensinar que havia um segundo imperador, Paulo, como líder, um dos líderes do cristianismo, ele é preso. E ele é levado para ser julgado diante, irmãos, dos romanos, de Festo. E ele então apela para César. E no capítulo de número 28 nós vamos ver então, de Atos, nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo levado para Roma, e em Roma ele vai ficar então em prisão domiciliar. E é aqui que é escrita a carta de Éfeso. Os efésios, filhos na fé do apóstolo Paulo, vão se preocupar com a sua situação. O maior líder do cristianismo está preso. O maior missionário que a igreja já viu está preso. O pai na fé dos efésios está preso. E ele então vai se preocupar. Os filhos na fé vão se preocupar com seu pai espiritual. E vão escrever perguntando como está o seu estado. E Paulo, meus irmãos, ele vai escrever essa epístola. E ele aqui, irmãos, vai nos mostrar, no capítulo de número 1, que o centro do universo não é a vida dele. E que os efésios não deveriam se preocupar com ele. O centro do universo é a igreja. E Paulo começa no capítulo de número 1, mostrando, meus irmãos, o propósito da igreja, o objetivo da igreja. E aquilo que Deus, desde a eternidade, pensou sobre a igreja. Capítulo de número 2, ele vai escrever, irmãos, que Deus, ele vai resgatar tanto os gentios como os judeus. Pela graça sois salvos. E ele vai nos mostrar que é pela graça de Jesus que nós somos salvos. E no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar, irmãos, sua vocação como apóstolo aos gentios. No capítulo de número 4, ele vai dar aqui algumas conselhos e exortações. No capítulo de número 5 e de número 6, ele vai dar algumas orientações para as famílias da igreja, para o lar cristão, e vai finalizar mostrando então que nós devemos viver rogando a Deus pela armadura de Deus, o capacete da salvação, calçar, né, com os pés o evangelho, e ele vai mostrar a espada, que é o Espírito, a palavra de Deus, e ele vai dizer que todo cristão então deve estar preparado para sofrer todas as coisas, mas que o centro de tudo é a igreja. Eu quero então, meus irmãos, olhar com vocês aquilo que o apóstolo Paulo fala, pensa sobre a igreja. O que é a igreja? Por que nós precisamos viver em igreja? Por que nós não vivemos igual os desigrejados? Pessoas hoje que dizem que não precisam mais ir para a igreja, que podem viver a fé em Jesus em seus lares. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui no capítulo de número 1, porque é tão importante o crente viver em igreja. Vamos olhar? E nós vamos aqui perceber, meus irmãos, 3 fatos. Que a igreja, ela foi criada para o louvor da glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja, ela não foi feita por causa de mim e de você. A igreja, ela foi feita por causa de Deus. Vamos olhar? Permaneça comigo, por favor. Atento, a partir do verso de número 3, nós vamos ver essa primeira verdade. Para o louvor da glória de Deus Pai. Veja só comigo, por favor, o que diz aí.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Percebam, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai começar iniciando uma oração bendizendo a Deus o Pai. Percebam que ele vai dizer aqui que todos nós devemos orar agradecendo as bênçãos de Deus. Mas o interessante, meus irmãos, é que esse Deus, ele está numa região que nós não enxergamos, que nós não vemos. De onde esse Deus nos abençoa? Veja aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Perceba, irmãos, que nós somos abençoados a partir de uma região que nós não enxergamos, mas que ela existe. É uma região celestial, aonde Deus habita, aonde os anjos assistem na corte celestial a Deus. Essa região, irmãos, ela está acima de nós, nós não vemos. Mas como diz o teólogo, o pastor Francis Schaeffer, é como uma casa de 2 andares. O andar de cima interfere no andar de baixo. Aquilo que é decidido no andar de cima, irmãos, é aqui embaixo afetado, aqui abençoado, e nós sentimos de alguma forma que essa região celestial lá em cima, ela vem e toca no andar de baixo, na existência terrena, na história, no espaço, no tempo. Deus começa a história da igreja lá nas regiões celestes, que compenetra, que desce e se miscui aqui embaixo e vem nos abençoar aqui. E vem tratar de nós aqui. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai descrever as bênçãos que Deus tem nos abençoado nas regiões celestiais e que tem afetado a nossa vida aqui. E ele vai nos mostrar aqui quais são essas bênçãos. O interessante é que ele vai dizer assim, ele vai falar de 2 bênçãos. Veja aí, verso de número 2. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Perceba, irmãos, Deus ele nos abençoa com 2 bênçãos: a eleição e a predestinação. O apóstolo Paulo, interessante, é que ele vai orar e vai bendizer a Deus, diferente de mim e de você. Como é que a gente ora quando a gente acorda de manhã? Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela minha família, obrigado pelo pão, obrigado pelo trabalho, obrigado pela escola. Nós oramos agradecendo pelas coisas físicas. O apóstolo Paulo, que tem a mente de Cristo, ele inicia, meus irmãos, sempre a sua oração agradecendo pelas bênçãos espirituais. E ele vai dizer aqui 2 bênçãos espirituais que nós deveríamos louvar a Deus todos os dias da nossa vida. A primeira delas, irmãos, é a eleição. Você deveria acordar de manhã cedo e dizer: Senhor, bendito seja o teu nome. Verso de número 4. Porque o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que é a doutrina da eleição? A doutrina da eleição, irmãos, ensina que Deus escolheu uns para viver com ele para todo sempre. Não são todos que são escolhidos.
são alguns. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, diz o Senhor Jesus Cristo no Evangelho. E essa eleição diz, meus irmãos, os 5 pontos do calvinismo, que essa eleição ela é incondicional. Você poderia dizer: Senhor, mas eu sou um bom marido, nunca traí minha esposa. Mas Senhor, eu sou um bom vizinho, nunca bati boca com o vizinho. Senhor, nunca fumei, nunca bebi, eu mereço a salvação. Ó o dedinho? Não. A eleição, irmãos, ela é incondicional. Não é pelo que você é, não é pelo que vamos ser. Deus nos escolheu. Em quem? Nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. O critério não sou eu nem você, mas o amor que Ele teve por nós em Cristo Jesus. Esse é o critério, é Cristo. E Cristo resolveu escolher alguns. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Você poderia argumentar aqui nesta hora e dizer: não, mas se o Senhor escolhe um e não escolhe outros, então o Senhor está sendo injusto. Deus é injusto. O Senhor é injusto. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: não. Deus não é injusto. Deus é um Deus de amor. Sabe por que Ele é um Deus de amor? Porque injusto seria se Deus tirasse o seu direito. Tirasse o direito que você tem. Mas Deus não tira o direito de ninguém. No capítulo de número 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Capítulo 2, verso 1. Então nós não tínhamos direito de nada. Nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Não temos direito nenhum diante de Deus. Já nascemos corrompidos. Nós herdamos o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. E vivemos numa vida completamente iníqua, transgressora, cega, vivendo e transgredindo a lei de Deus todos os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, todos nós que nascemos neste mundo, não temos direitos. E alguns pregadores ensinam: exija o seu direito. Peça a Deus o que você merece. Exija, decrete a Deus os seus direitos. Não faça isso, meu irmão. Não faça. Porque se você pedir o seu direito, você vai para o inferno. Porque o único direito que você tem como pecador, corrompido, maculado pelo pecado, é ir para o inferno. Esse é o seu direito. Então Deus resolve, meus irmãos, antes da fundação do mundo, antes que você existisse, num tempo passado, nas regiões celestes, em amor, Ele resolveu salvar você, amar você. E isso não é injusto, é amor. Antes que você existisse, Ele resolveu escolher você. E no verso de número 5, o apóstolo Paulo ele vai continuar e vai dizer então que a segunda bênção que Deus o Pai lhe dá, qual é? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é predestinação? E nos predestinou para Ele. O que é predestinação? Eleição é escolher alguns. Predestinação, irmãos, é escolher o seu destino. E Deus, em amor, resolveu antes destinar você para habitar com Ele no céu para todo sempre, em amor.
E você pode perguntar: por que Deus não me consultou? Deus não consulta você. Deus é Deus. Ele não consulta ninguém. A quem ele consultou foi o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vai dizer aí o apóstolo Paulo, verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito, irmãos, podia ser traduzida por boa vontade ou belo prazer. O belo prazer de Deus foi fazer a sua vontade. E por isso ele resolveu escolher você e predestinar você para o céu, para viver com ele para todo sempre. Foi o prazer dele fazer isso. A alegria dele fazer isso por você, por amor à sua alma. Portanto, meus irmãos, perceba que o apóstolo Paulo ele vai finalizar a primeira ação de Deus, e ele vai dizer no verso de número 6, por que Deus faz tudo isso? Por quê? Veja aí, verso 6, para o louvor da glória da sua graça. Por que Deus fez isso? Para o louvor da glória da sua graça. Nós só temos que agradecer, porque é graça de Deus e para o louvor da glória dele. Deus resolveu escolher você e separar você, destinar você para ele, para todo sempre. É muito amor. E agora nós vamos ver, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo mostrando a ação de Deus. E agora nós vamos ver, meus irmãos, a ação do Filho. Em segundo lugar, vejamos então para a glória, porque a igreja existe, para a glória e para o louvor do Deus Filho. Veja aí, por favor, verso de número 6 ao verso de número 12. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui o que está acontecendo. E ele vai dizer aí, verso de número 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Em segundo lugar, irmãos, perceba que na formação da igreja, Deus, no passado, no tempo pretérito, antes da fundação do mundo, Deus resolveu escolher e predeterminar quem vai fazer parte da sua igreja. E agora, a partir, meus irmãos, do verso de número 6, Paulo vai mostrar que precisou a segunda pessoa da Trindade, no tempo e no espaço, vir se encarnar e executar, irmãos, e instaurar o reino de Deus na terra. Então perceba, Deus Pai planejou e o Deus Filho executou. E como ele executou? Como é que ele criou a igreja? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, verso de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Deus, o Filho, ele desceu da sua glória, encarnou-se, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e ele se vestiu em carne e osso, e ele sangrou. E ele sangrou por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele sangrou. Ele derramou seu sangue para nos limpar e nos redimir dos nossos pecados. A palavra remissão significa, meus irmãos, apagar, pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário.
Cristo precisou sangrar e morrer no meu e no seu lugar para poder sermos salvos e fazermos parte da sua igreja para todo sempre. Se não for o sangue de Cristo, nós não podemos ter a remissão dos nossos pecados. Não há nada que você faça, não há nada que você possa fazer. Pastor, eu quero vender minha casa e doar para a igreja. Pastor, eu quero fazer a via crúcia, eu quero fazer uma caminhada de joelhos. Eu quero, de alguma maneira, flagelar o meu corpo para ter os meus pecados perdoados. Você não vai poder fazer isso. Você não vai ter como ter os seus pecados diante de Deus perdoados. Só uma maneira: crendo naquele que sangrou na cruz do Calvário por você. Porque quem efetua a salvação da igreja é somente o sangue de Cristo Jesus. Percebam, meus irmãos, então, que o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou abundantemente o seu sangue sobre nós, para poder cumprir aquilo que Deus planejou para a igreja nas regiões celestes. Ele cumpriu na cruz do Calvário e disse: está consumado, instaurado está o tempo da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aí no verso de número 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Perceba, irmãos, que quando Cristo morre na cruz, o plano de Deus no céu é cumprido na terra. O apóstolo Paulo vai chamar isso da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É aquele exato momento em que Deus desce à terra. É a plenitude, o ápice do tempo. Não teve tempo maior, melhor na face da terra do que aquele tempo em que Jesus desceu para estar conosco e fundar a igreja. É a plenitude dos tempos. E o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que isso é desvendar, é tirar o véu do mistério que Deus propuser em Cristo. Aquilo que os profetas pregaram, aquilo que os patriarcas ensinaram para os seus filhos, aquilo que foi ensinado de tempo em tempo pelos judeus, se cumpriu agora na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Deus está tirando o véu e nos mostrando que a igreja, ela está sendo instaurada, e aqueles que vão entrar na igreja serão comprados pelo sacrifício de Cristo Jesus. E ele vai finalizar dizendo aí, meus irmãos, vamos ler todos juntos, por favor? Leiamos aí, verso de número 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos nele. Olha só, a igreja é para o louvor da glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é para o louvor da glória de Deus, o Filho. E nós vamos então partir para a terceira pessoa da Trindade. Veja só comigo, meus irmãos, então, que a igreja, ela foi criada para o louvor da glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Leia comigo, por favor, o verso de número 13 e 14. Vamos ler? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Como é que esse plano de Deus, que foi feito nas regiões celestes, foi cumprido há 2019 anos atrás na cruz? Como é que ele chega até a nossa vida? Como é que esse plano de Deus para a igreja é concretizado? O apóstolo Paulo ele vai dizer: o instrumento pelo qual Deus salva a minha vida e a sua vida e nos chama para fazer parte da igreja é através do ministério da pregação da palavra de Deus. Veja aí, verso de número 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Perceba, irmãos e irmãs, que o meio pelo qual eu e você somos salvos é através de ouvir as verdades salvadoras de Deus para a nossa vida. Não é através de teatro, não é através de música, não é através de filme, é através de ouvir a verdade salvadora de Deus sendo pregada no poder do Espírito Santo ao nosso coração. Quando esta verdade chega, não há nada que possa, meus irmãos, nos tirar dela. Conta-se a história de um pastor que disse que recebeu no seu gabinete pastoral um homem mal encarado. E ele pensou que ele ia roubar o pastor no gabinete pastoral. E esse pastor, ele disse: o que que você quer? Já estava levantando as mãos. E o homem disse: não, pastor, não se preocupe. Eu vim aqui falar com o senhor. Ontem à noite, eu vim aqui na sua igreja roubar um carro. Eu sou ladrão de carro. E eu vim roubar um carro no estacionamento da sua igreja. Eu estava escolhendo o carro, quando de repente eu ouvi um som na igreja. A voz do coral. As pessoas cantando. E eu fui então saindo do estacionamento e eu fui em direção à porta. E eu comecei a ouvir os cânticos. E depois, hipnotizado, como um imã, eu não consegui ir embora e ouvir o Senhor pregar a palavra de Deus. E depois de ouvir a palavra de Deus, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mulher olhou para mim e disse: o que é que tu está sorrindo? Tu não é de estar sorrindo? E eu comecei a chorar e disse para minha esposa: hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero dizer para o senhor, pastor, é que eu estou entregando a minha vida para Jesus nessa igreja. Quando a palavra de Deus é pregada, irmãos, não há nada que possa fazer eu e você resistir. Quando o Espírito Santo de Deus chama através da pregação da palavra, o ministério do Evangelho, não há ninguém que possa resistir. E foi assim, meus irmãos, que nós fomos salvos. Eu me lembro bem, quando eu tinha 14 anos de idade, eu ia para a igreja toda manhã, para a escola bíblica dominical, porque depois tinha um lanche bem gostoso depois da lição da escola. Tinha um suco de groselha com os biscoitos, mas eu gostava muito. Eu ia porque lá em casa não tinha lanche nenhum, né? E eu ia porque eu gostava demais do lanche. Ia para a igreja assim. Mesmo meus pais, né, na fé, já conhecendo a Cristo, eu não conhecia Cristo. Aos 14 anos de idade, quando eu fui para o acampamento, no Palavra da Vida, eu ouvi alguém pregando o Evangelho, dizendo para mim
que se eu não desse tudo que eu tinha para Cristo, eu não ficaria com nada. E aquilo começou a entrar no meu coração, a tal ponto de me fazer chorar compulsivamente. Compulsivamente. E eu entreguei a minha vida para Cristo. Fui na culto da fogueira e ali joguei um graveto pedindo a Deus que queimasse todos os meus pecados. E a partir daquele momento eu comecei a servir a Cristo. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é irresistível. Ela é irresistível. Mas aos meus 18 anos, comecei a querer me desviar. Fui para uma escola agrotécnica, me formando como técnico florestal. Meus amigos que já estavam se formando, ganhando muito dinheiro, madeira dá dinheiro, né? E eles como técnico florestal, comprando moto, comprando TV de plasma. Eu disse, eu quero isso para mim. E começando aquele tempo de namorar, né? Querendo me desviar, Deus fez com que uma trave de futebol caísse sobre a minha cabeça. Agarrando, me pendurei na trave, pulei. Quando eu pulei, a trave bambeou e caiu sobre a minha cabeça. Caí desacordado, afundei o malar, os dentes entroncharam, fiquei com sangue, né, acumulado na cabeça. Poderia hoje estar todo entrevado aqui, com partes, né, da minha locomoção comprometidas, facial, não sei. Mas Deus fez eu vomitar todo o sangue. E pela graça de Deus, meus irmãos, Ele me mostrou no leito de morte que a nossa vida ela é muito fina. Ao mesmo tempo que nós achamos que somos muito fortes, nós somos muito, muito, muito fracos. E eu entreguei minha vida a Cristo. No pronto-socorro da 14. Nunca mais quero que o mundo entre no meu coração. E foi então que, aos 19 anos, comecei a falar com os meus pais sobre ir para o seminário. Aos 20 anos, fui para a Palavra da Vida. Aos 21, fui para o seminário presbiteriano. E graças a Deus, hoje estou aqui como pastor desta igreja. Por quê? Porque o chamado de Deus pela sua palavra é irresistível. Porque o apóstolo Paulo vai dizer aí, porque foste selado com o Espírito da promessa. Quando o Espírito Santo sela a sua vida, não tem diabo, mundo, pecado, nada que tire você das mãos dele. Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. E ele vai finalizar dizendo no verso 14, qual é a ação do Espírito Santo? O qual é o penhor da herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Os mais velhos sabem aqui o que é penhor. Quando a gente não tinha dinheiro, pegava uma joia de valor, ia até o banco e penhorava. Pegava o dinheiro e deixava a joia penhorada, e depois de pagar o empréstimo com juros, a gente reavia aquela joia da família de valor. Era o penhor. Paulo está dizendo, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus é o penhor que mostra que a minha vida e a sua vida vai ser resgatada um dia pela graça de Deus, da ira divina, e vai nos levar a salvos para o céu. O Espírito Santo é o nosso penhor, é o nosso resgate, é o penhor da minha vida e da sua vida. Quem fez isso? Deus, o Espírito Santo. E Ele faz isso para quê? Para o louvor da sua glória. Tudo, meus irmãos, na igreja
concluindo, eu quero dizer isso. Não é por causa de mim, não é por causa de você. É por causa do louvor, da glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios dizendo: não se preocupem comigo. Eu não sou o centro. Quem é o centro é a igreja. Tudo que acontece na nossa vida é por causa da igreja. Porque Deus planejou isso nas regiões celestes. Cumpriu e executou a igreja na cruz. E até hoje Ele está mantendo a igreja no período do Espírito. Penhorando a nossa vida, selando a nossa vida com o Espírito Santo. Eu quero concluir, irmãos, nessa noite dizendo, vamos ler aí? A igreja presbiteriana é uma expressão da igreja de Deus. No final da história, toda a honra e toda a glória será dada a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero aqui finalizar fazendo algumas aplicações para o nosso coração, irmãos. Em primeiro lugar, quem é esse Deus? O apóstolo Paulo escreve aqui, bem diz. Quem é esse Deus? É um Deus injusto? É um Deus sem misericórdia? Não. Paulo vai responder aqui nesse texto que Deus, Ele é um Pai de amor. Um Pai grande, indescritível, que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Quem é esse Deus? Ele é bendito, porque Ele elege e predestina a gente em amor. Não tínhamos direito de nada, mas Ele nos escolheu nele, em amor, para vivermos com Ele para todo sempre. Então saia daqui desta igreja nessa noite e agradeça a Deus demais pelo grande amor com que Ele amou você no amado, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus de nossas vidas. A segunda pergunta, meus irmãos, que nós podemos fazer aqui é a seguinte: como nós devemos viver na igreja? Alguns, usando a doutrina da predestinação, dizem que podem viver de qualquer maneira. Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer maneira. Eu vou então fumar, eu vou me entregar às drogas, eu vou viver uma vida promíscua. Se eu estou salvo, predestinado para o céu, então Deus um dia vai me levar para o céu e não interessa. Certo ou errado? Bem errado. Como é, meus irmãos, a igreja? O apóstolo Paulo responde aqui. Verso de número 4. Ele vai dizer, como é a igreja? Ele vai dizer, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Portanto, irmãos e irmãs, aqueles que são predestinados por Deus, a prova de que ele é um eleito é que ele vai viver na igreja de forma santa e irrepreensível. O Senhor Jesus Cristo disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Então, meus irmãos e irmãs, como é que vivem os crentes verdadeiros? De maneira santa. A palavra santa é separado do mundo, separado do diabo, separado de uma vida pecaminosa. Santa e irrepreensível.
Então, mas eu tenho 20, 30 anos de igreja presbiteriana. Se você não demonstra na sua vida santidade e uma vida irrepreensível, você ainda não é convertido. Você ainda não sabe o que é conversão. Lute com Deus. Ore com Deus. Forceje com Jesus. E diga: Senhor, por favor, me converte. Verdadeiramente. Porque aqueles que são salvos vivem uma vida santa e irrepreensíveis perante a igreja? Não. Paulo vai dizer perante Ele. Por causa dele, por amor a Ele. Portanto, irmãos e irmãs, é assim que os crentes devem viver. Terceiro e último lugar. Uma terceira pergunta que surge aqui. Pastor, pode o crente se desviar, mesmo selado pelo Espírito? Pode. Nós vamos encontrar, meus irmãos e irmãs, vários crentes no Antigo Testamento que caíram, se desviaram. Mas aqueles que são selados pelo Espírito, mesmo entristecendo ele na sua caminhada, retornarão um dia para a igreja e viverão uma vida santa e irrepreensível. Quando nós somos comprados pelo Espírito Santo de Deus, não há nada que possa nos tirar das mãos de Deus. Às vezes, nós vamos estar fracos na fé. Vai ter dias, domingos, que você não vai querer vir para a igreja. Vai ter momentos que você não vai ter nem força para orar. Quem sabe, um dia você vai adulterar. Isso vai ser triste. Assim como foi Davi. Davi fez isso. Entristeceu o Espírito Santo de Deus. E vai ter, meus irmãos, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Vários santos caíram. Mas graças a Deus, porque uma vez selados pelo Espírito, Deus nunca vai nos abandonar. Nós vamos então forcejar de novo e nos reconsagrar a Deus e começar a orar de novo e começar a ler a Bíblia. E nós vamos viver uma vida alegre, feliz no Senhor e no Espírito. Se você realmente for de Deus, você vai dizer como Simonton diz: olha, viver uma vida cristã sem estar consagrado a Deus é um mau negócio. E realmente é. Você vai achar ruim o sermão do pastor, não vai cantar os louvores de Deus, você não vai viver, você vai odiar. É um mau negócio. É um péssimo negócio. Mas para quem está se consagrando ao Espírito e vivendo no Espírito, é sempre um bom negócio. Porque uma religião que nada custa, nada vale. E aqueles que dão tudo por Jesus e por Cristo, sempre vai valer a sua igreja, as suas coisas, a comunhão com os irmãos, a palavra de Deus sendo pregada sempre vai ter valor e vai ser valorizada. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, eu quero finalizar dizendo: tudo nesta vida, neste tempo, no universo, não é por causa de você. As suas tribulações, os seus sofrimentos, assim como foi com o apóstolo Paulo, não era por causa dele. Tudo era por causa da igreja de Cristo Jesus. Entenda isso. Tudo que Deus faz na nossa vida
é para nos levar para a igreja. E estar mais firme no reino dele, com as coisas dele, é por causa da igreja. Porque ele ama a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Por isso, meus irmãos, nesses 160 anos da igreja presbiteriana, ame a igreja do Senhor. E quanto mais você se dedicar à igreja do Senhor e entender que tudo é para o louvor da glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus vai abençoar sua vida e sua família. Nunca vi um justo que ama tanto a igreja ser desamparado por Deus. Nunca vi um justo que traz a sua família todos os domingos à igreja ter uma vida desordenada e desajustada. Sempre é feliz. Suas raízes estão no ribeiro de água. Suas folhas florescem, porque eles estão junto aos rios de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. As torrentes que passam no meio da igreja de Deus. Quando nós chegarmos no Apocalipse, você vai ver que no meio da igreja vai passar um mar, águas vivas, porque o Senhor Jesus é a água da vida. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém.